Pessoal, é o seguinte, como a explicação, né, ela é grande, né, eu vou dividir então esse estudo de caso, né, eu vou dividir ele em duas ou três partes, certo? Então, na nossa primeira parte, eu dei uma explicação, né, acho, né, tentei ser o mais simples possível para a montagem, né, de uma tabela como essa que está aqui, a explicação do que significa cada um e tal. Então, agora, na parte B, né, nessa segunda parte, eu vou direto na montagem do Pacto E3, tá? Lembrando que eu devo seguir as orientações que estão descritas nesse layout lógico. Então, quem projetou a rede diz o seguinte, que no último piso eu tenho que ter um switch, que ele chamou de SW5, você pode estar chamando com outro nome, com certeza. Ele provê um acesso Access Point, tá? A várias máquinas sem fios, notebook, netbook, celulares, etc. E acesso cabeado aos micros, tá? Que aqui está um desenho de notebook, mas pode ser, no caso, um PC e tal, etc. É isso que eu tenho no último andar. No andar que ele chamou de piso 1, eu tenho uma pequena modificação. Eu vou ter novamente os access points, tá? Conectado a um switch que ele chamou de SW4, e também tem as máquinas clientes, no caso cabeada. Tá? Aqui está representada por uma máquina só, mas no exercício eu comentei que são 16 máquinas do cliente. Então cada piso desse tem 16 máquinas do cliente. No wireless, eu não defini a quantidade de máquinas, tá? Então fica aberto. No meu exemplo eu vou colocar uma só, mas pode ter mais, tá certo? Outra coisa que está aqui nesse piso 1, que além do switch 4, ele tem o tal do switch 3. A função do switch 3 é meio função de backbone, né? Repare que no switch 3 eu não tenho máquina cliente conectada a ele. A função dele aqui é apenas conectar o switch 5 com o switch 4. É um layout, né, uma decisão do projetista, tá? Às vezes o pessoal, né, faz a pergunta, né, por que o switch 4 não foi direto para o switch 2? Tá, é uma decisão administrativa de quem fez esse projeto lógico. Esse layout lógico. Então a gente está seguindo esse layout lógico. Nós estamos documentando esse layout lógico. Então nós temos que seguir as regras que estão nele. Se você estivesse fazendo esse projeto desde o início, aí poderia ser uma decisão sua, tá? A ideia do cara não está muito por fora, não, tá? Ele está botando um switch de switches, né? Então isso também é interessante, isso faz com que o desempenho fica melhor, tá? Chamado aqueles switches melhores, né? Onde ele centraliza todo o tráfego e tal. Mas óbvio, isso aí é uma decisão do projetista. Esse switch 3, ele tem conexão com o switch 4, com o switch que está no andar 1, tem conexão com o switch 5, que está no andar 2, e tem conexão com o switch 2, que está no térreo, no piso 0. Tá? E lá no piso 0, o que eu tenho no switch 2? Eu tenho as minhas máquinas clientes, que ele comentou que são, no caso, 16 máquinas, e tem uma conexão com o switch 1. Repare que a função do switch 1 é só servidores. Então, no switch 1 eu não tenho conexão com máquina cliente, apenas os servidores, que aqui ele está representado 4, mas no exercício eu comentei que seria apenas 2. Um servidor de FTP e um servidor web. E o switch 1 está fazendo conexão com o equipamento roteador, que vai permitir o sinal de fora. Repare que o sinal de fora aqui, ele não fez nuvem, quer dizer, ele não fez conexão com a internet. Mas, obviamente, no outro estudo de caso, com certeza ele deve estar colocando isso aqui, né, em outra ligação com a internet e tal, e etc. E esses servidores são servidores da empresa. E volto a repetir, nesse exemplo, apesar do desenho estar mostrando 4, nós vamos usar apenas 2, servidor web e servidor de FTP. Tá? Então eu tenho que ir lá no Pacto E3 seguir exatamente essa sequência que está aqui. Tá legal? Aí nós temos alguns detalhes que eu tenho que estar pensando. Eu vou começar pelo piso 2. Tá? Então eu tenho um access point, eu vou colocar um PC, tá? Por questões de facilidade, né, ou simplicidade na simulação, eu não vou colocar todas as máquinas clientes. Tá? Vou colocar apenas uma que representa as 16 máquinas. Mas na documentação eu tenho que colocar as 16 máquinas. Tá certo? Então vou colocar uma máquina ligada no switch 5, um access point no switch 5. Para o access point eu vou colocar uma máquina sem fio. Tá? Vou colocar uma máquina sem fio. E aqui tem um detalhe muito importante. De acordo com o projeto do cara, o switch 5 ele tem uma conexão com o switch 3 via cabo 1000 base FX.
Então, ou seja, essa classificação que ele está usando, ele está dizendo que ele quer uma placa de velocidade giga, 1000 é a mesma coisa que giga, e ele quer fibra ótica, FX é fibra ótica. Então, nesse projeto lógico do cara, o Switch 5 ele tem que ter portas, vamos dizer, portas normais, chamadas UTP, para o par trançado. Aqui os clientes ele não comentou nada sobre a velocidade, então a gente vai usar a placa chamada Fast Ethernet, que é 100 megabits, tá? E vamos fazer uma conexão com Gigabit Ethernet com fibra. Então esse switch ele tem que ter porta giga com fibra e tem que ter porta fast para ligar tanto o access point como as minhas máquinas. Então eu sou obrigado a seguir o layout lógico do cara. Tá? Então no simulador eu tenho que escolher um tipo de switch que provê isso para ele. Tá? Então, cuidado, né? Observe bem os tipos de equipamentos que o cara está usando e o que eu tenho que fazer para poder colocá-los para poder funcionar. Tá? Isso aqui, muita gente errou, gerou dúvidas, né? Bom, então vamos ao simulador, né? Eu vou começar a desenhar o piso 2, tá? Lembrando que ele tem que ter portas Fast Ethernet para o Access Point e para o micro do cliente, UTP, que é o normal, né? E tem que ter uma porta Gigabit com fibra. Então, indo lá no Pacte Tracer, eu vou procurar o switch que faz isso aí. Pegando o switch, o primeiro aqui, ó, o 2950, se eu passar o mouse em cima dele, ele me dá todas as portas que ele possui. Se você olhar na sequência, é tudo Fast Ethernet. Ele não tem porta giga. Tá? Só que o simulador, não sei se vocês lembram, ele te dá a opção de trocar placa. Então vamos ver se esse switch ele tem a opção de trocar placa. Não tem, ó. Tá vendo o modulus aqui, ó, tá vazio. Então esse switch eu não posso usar na resolução desse exercício, tá certo? Porque ele não tem porta giga e ele não tem condição de eu trocar a porta. O simulador ele permite que você troque a porta, mas desde que, né, ele tenha a opção para isso. O 2950 não tem. Vou pegar o segundo aqui, ó, 2950T. O 2950T, se eu passar o mouse em cima dele, ele tem as 24 portas Fast Ethernet e ele tem duas portas Gigabit Ethernet, olha lá embaixo. Lá embaixo aqui, ó, Gigabit Ethernet. Então, aparentemente dá, só que eu não sei se ela é fibra ou se ela é UTP. Então eu vou clicar nele uma vez e vou ver a cara dele. Olhando a cara dele mais de perto, o que eu tenho a ver? Olha lá, as 24 portas, né? Tudo RJ45, então, ou seja, tudo cabo UTP, normal, tranquilo, é Fast Ethernet. E essas duas separadas é justamente a minha porta de giga. Tá vendo essas duas separadas aqui, ó, giga. Só que olha que é o mesmo conector, né? Então, ela é Gigabit Ethernet, só que ela é UTP. Né? Não é o que o cara quer com fibra. E olha, eu não tenho módulo disponível, ou seja, esse switch não suporta que eu acrescente placas novas. Tá? Então você deve, né, obviamente, ver qual modelo de switch que vai atender as necessidades que você deseja. Tá? Eu vou pegar esse switch chamado switch empty. Então, ou seja, um switch está vazio. Ele é um switch onde eu vou montar, né, o estilo que eu desejo. Eu vou montar. Então, se eu clicar nele uma vez, olha lá, só tem buraco. Ele está vazio. Então, e tem placas, módulos. Então, eu vou montar de acordo com o desejo. Obviamente, ele não tem 16 portas aqui. Né? Lembra que eu falei que cada piso, né, ele, na prática, ele tem 16 máquinas clientes, mas que para facilitar a simulação, tá, no cenário, no Pacte 3, você pode usar uma ou duas. Né? Porque eu já sabia que não tem, né, ou seja, o switch que eu tenho que usar no Pacte 3 vai ter que ser um switch montado, porque ele não tem aqui na lista dele um switch pronto que atende a necessidade do cara. Né? Seria impossível um programa ter todos os switches do mundo, né? Então eu vou montar um que vai atender as minhas necessidades e é óbvio, quando eu for para a prática, eu vou procurar um modelo, né, que tenha o que eu preciso. Com certeza você vai achar esse modelo. Existem muitos tipos de switches no mercado, né? Então obviamente você vai achar do que você deseja. Tá? Para o simulador então aqui, os switches que eu vou usar são switches onde eu tenho que montar. Tá? Então eu vou pegar esse empty e vou colocar as placas, vou colocar os módulos de acordo com o layout
que o cara previu, né? Então, só para lembrar o que o cara previu. Ele previu portas Fast Ethernet UTP, uma para o Access Point e outra para a máquina cliente, e ele previu Gigabit Ethernet com fibra. Tá? Então é isso que eu vou ter que fazer aqui no meu switch. Tá? Então eu desligo a máquina, né? Eu não posso colocar placas com ele ligada, e esses são os módulos. Quando eu clico no módulo, aqui embaixo ele me dá as características daquele módulo. Né? Qual é a função daquele módulo, o que ele é, tal. Então, se eu pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, 1CFE, se eu for ler aqui embaixo, ele é Fast Ethernet. Então, eu já sei que ele funciona com 100 megabits. E eu preciso de duas placas dessa, né? Uma que vai no Access Point e outra que vai na máquina do cliente. E ele é RJ, né? Ou seja, ele é cabo UTP, é normal. Então, é isso que eu vou usar. Então, eu clico nele e arrasto para o espaço vazio. Preciso de dois. Se você está usando mais máquinas, então coloca mais placas. Tá? Voltando aqui, só para lembrar, o que eu vou precisar? Duas para ligar esse cara e uma para ligar no switch de baixo. Só isso. Então, vou precisar de mais uma placa para ligar no switch de baixo. Essa placa tem que ser de fibra e tem que ser com giga. Então, voltando lá no meu simulador, tá vendo aqui o nome dele? Ó, UFF. Esse F é de fibra. Olha a cara dele. Toda vez que tiver esses dois pontos aqui, é de fibra. Olha lá. Está escrito aqui, ó, fibra. Só que esse modelo que eu estou escolhendo, ele é Fast Ethernet. Então, ele é fibra para 100 megabits. Fast Ethernet é 100. Não é isso que o cara quer. O cara quer fibra com giga. Então, eu vou pegar esse último módulo aqui. Ó. Apertei esse último. É gigabit, do jeito que eu quero. Tá? E é fibra, optical. É fibra. Né? Então, é isso que eu quero. Então, eu clico nele e arrasto para lá. Eu vou usar somente essas três placas. Uma para o Access Point, uma para a máquina cliente e uma para conexão no switch de baixo. Se você quiser usar mais, é só ir acrescentando aqui. E pego e ligo o equipamento. Então esse, notei durante a aula que muita gente errou, né? Porque acabou usando um outro switch e você não atendeu a necessidade do cara. Tá? Aí eu venho aqui e coloco um Access Point, tá? E venho aqui e coloco um PC para ligar nele. Tá? Vou usar um outro switch, né? Agora isso aqui é o piso 2. Então, acabei de colocar o piso 2. Agora eu vou no piso 1. Piso 1 são dois switches. Só que é o mesmo esquema. Esse switch 3, ele vai ter que ter duas portas de fibra, giga. Uma para ligar o piso 2 e uma para ligar no piso 0. E aqui, olha aqui embaixo, olha aqui do lado. A conexão entre o switch 3 e o 4 é giga também, ó, 1000. Mas é com TX. TX não é fibra. TX é par trançado. É aquele RJ. Então, ou seja, ele é giga, mas com RJ. Então, esse switch, eles é um switch giga. As três portas são giga. Porém, duas é fibra e uma é UTP. Tá? E o switch 4, ele tem uma conexão com Access Point, um PC normal, Fast Ethernet, né? Com UTP. Porém, ele tem 1 giga, uma porta giga, tá? Com o par trançado. Tá legal? Esse switch, ele já tem pronto. É o 29T, se eu não me engano. Aqui. O 2950T. Ele tem isso. Tá? Ele tem porta fast e ele tem a porta giga, né? Olha lá, 2950, só para lembrar lá. Ele tem porta fast e tem porta giga. Fica a critério. Ou você usa um montado, né? Ou você usa ele. Eu vou usar todos montados. Tá? Vou usar todos montados, eu monto de acordo com a minha necessidade aí. Aí eu vou precisar de um Access Point também aqui, né, para ligar no notebook e um PCzinho que representa todas as minhas máquinas clientes. Tá? E assim eu vou montando o resto do meu cenário, tá certo? Eu não vou chegar, eu vou dar uma parada aqui e já vou trazer ele todo pronto, tá? Aí você vai fazendo aí. Para fazer as conexões aqui, PC com switch é cabo direto. Olha lá. Placa Fast Ethernet, com o quê? Com placa Fast Ethernet. O Access Point no switch também é feita em Fast Ethernet. E os dois? Os dois é uma coisa nova, que a gente não tinha feito até agora, né? É com fibra. Então eu venho aqui, ó, Fiber, esse laranja. Clico nele, clico no switch, olha lá, Gigabit Ethernet. Repare que o desenho dele é diferente, né? Aquele desenho de dois pontinhos representa fibra. E vou até o outro switch. Desculpa, o outro switch eu não cheguei a colocar ainda as peças. Então, vou cancelar aqui, vou colocar as peças, ele só está vazio, né?
Vou desligar. O que eu preciso desse switch? Eu preciso duas placas com fibra, giga, né? Ele que vai ser ligado no piso, vai fazer a conexão do piso 2 com o piso 0. E preciso de uma, né? Voltando ao desenho, eu estou fazendo o switch 4, o switch 3, esse cara. Duas fibras e preciso uma giga, só que é TX. Então, uma giga, tá vendo lá? Gigabit, e ele é RJ. Então, coloca aqui, ligo ele. Esse de baixo aqui, o que eu preciso? Eu preciso também da giga para ligar com o switch 4 e preciso duas placas normal Fast Ethernet para ligar esse povo. Então, desligo, eu vou precisar de uma giga, só que não é fibra, né? É cabo UTP mesmo, a giga, só que cabo UTP. E eu vou precisar de duas Fast Ethernet, que é normal, para ligar o Access Point e a máquina cliente. Ligo ele. Pronto, agora dá para fazer as conexões. Voltando aqui então, a ligação desse switch com esse, que é do piso 2 para o piso 1, é via fibra. Então, clico em Fiber, Gigabit Ethernet, e Gigabit Ethernet. A ligação do switch 4, quer dizer, o switch do piso com esse aqui, pelo desenho meu, né? Olha lá. É giga, só que é TX. Então eu vou. Ligação de switch é cross. É giga. Ó. Repare que eu tenho 2 gigas, mas olha o desenho. Esse é o TP, é o RJ, esse é de fibra. Não é fibra que o cara quis ali, ele quis TX. Então eu clico nesse. E aqui tem que ter 1 giga para ele. As portas têm que ter a mesma velocidade, né? Aí aqui vai uma ligação do PC que é Fast Ethernet com Fast Ethernet, Access Point. E assim você continua aqui montando, seguindo a ideia do Fast Ethernet, do Gigabit, tal, né? Aqui vou colocar um notebook, e uma coisa que gerou muita dúvida no pessoal é que na hora que você coloca o seu notebook, né? Lembrando que o notebook no Access Point ele não vem com placa sem fio, você tem que configurar, nós já vimos isso numa outra aula, tá? Por padrão ele não vem, você tem que trocar a placa que tem dentro dele, né? Estou trocando a placa de cada um, porque eles vêm inicialmente cabeado, e eu quero fazer um exemplo com sem fio. Então uma coisa que eu notei muito na hora do exercício é que esse aqui pegou com ele, lá, que ela já pegou com o outro. Acabou não pegando nesse Access Point, tá? Isso é normal, assim, porque é rádio, né? Então o que você tem que fazer é falar, você vai pegar isso com o Access Point 0 e você vai pegar no Access Point 1, tá? Então, a primeira coisa é dar nome ao Access Point. Eu venho na aba Config, vou no port 0 e dou nome. Ele está com porta default, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, AP1, Access Point 1, e aqui eu vou chamar de Access Point 2. Ou seja, eu estou configurando no Access Point. Nós já falamos em outra aula como fazer isso aí. Aí agora eu venho nas máquinas clientes, né? Desktop, PC Wireless, e digo para ele, vai conectar no Access Point 1. Né? Connect, ele vai aparecer os 2 Access Points que estão próximos a ele. E esse cara eu quero que ele conecta no primeiro andar. Tá lá, vai estar um dia... desculpa, acho que eu coloquei o nome errado aqui. Só para me conferir aqui. AP1... Acho que eu acabei colocando na hora de conectar, conectei errado. Eu quero AP1, né? Não, cara. E aqui? Eu vou desligar ele aqui de novo. Porque na hora que eu fiz a primeira conexão, acho que ele pegou o esquema do primeiro lá. Vamos lá de novo. Qual Access Point que eu vou enxergar? AP1, Connect. Tá lá, beleza. Eu tinha desligado aquele Access Point para não interferir. Agora eu vou vir aqui, né? E vou dizer para ele onde ele vai pegar. Agora esse cara vai pegar do AP2. Vai aparecer os dois, AP2 que eu quero. Connect. AP2. Tá? Então você dá nome ao Access Point e depois você abre o programa e fala, não, associa aquele Access Point. Tá? E aí você continua, tá certo?
Então eu vou parar por aqui, na hora que eu voltar, eu já vou voltar com o esquema montado. Tá legal?